Mas é uma pena que não bate um sol assim agora cedo aqui no apartamento, sabe? Às vezes isso aí faz falta. É. Saudade do meu Paraná, viu? Essas horas. Tava estudando lá no Mesmo? meio do terreiro. Puxa vida. Sim, meio da geada. É, Aonde no Paraná que você... eu moro em Maringá. Maringá. Eu digo assim Maringá. que lá a gente tem muito mais o hábito de morar em casa, né? Do que em apartamento. Sim. Eu tenho agarrado um ódio de apartamento tão grande que, olha. Olha. Nossa. Ai, que raiva. Então. Então, podemos isso aqui. Acho que o pessoal deve estar chegando aí. E hoje nós vamos falar sobre crítica textual, um dos tópicos que a gente vai abordar. Só um detalhe, o André está gravando? E o André que está... Não, sou eu, pastor. Eu que estou gravando. O Jefferson. Desculpa. O Jefferson está gravando, tá bom. Tá, obrigado. Nada, reverendo. Bom, então, nós vamos falar sobre a crítica textual. E não sei se vocês tiveram alguma coisa em Antigo Testamento, né, na introdução do Novo Testamento, acho que a gente abordou talvez muito por cima, né? Então, o que é a crítica textual? Né? E a gente, é um passo que a gente dá na exegese. Né? Tem certos aspectos assim, muito técnicos. Talvez a gente não tenha o domínio suficiente, né? Não tenha o conhecimento suficiente para, às vezes, tomar essas decisões. Mas eu vou demonstrar aqui algumas questões que envolvem a crítica textual, né? Porque, basicamente, a ideia da crítica textual é o seguinte, né? Nós não temos o texto, os manuscritos, digamos assim, originais que os autores bíblicos escreveram, né? Isso, obviamente, com o tempo, né, qualquer documento vai se deteriorando e vai perdendo, né? O que se sabe, obviamente, é que, à medida que os documentos iam sendo, digamos assim, se deteriorando, se tornando velhos, antigos, né, foi preciso fazer uma cópia, reproduzir, né? E como que se reproduzia um documento? Copiando a mão mesmo, né? O copista tinha essa tarefa de reproduzir fielmente um texto. Tá? E naturalmente, né, havia necessidade de várias cópias, vários textos e tal. A outra questão é que aos poucos o texto começou a ser transmitido em outras línguas, né? No Antigo Testamento parece que houve pelo menos a partir de um momento, um critério, né? Um modo mais assim, cuidadoso de replicar as cópias. Talvez no Novo Testamento não houve tanto essa preocupação, pelo menos no início,
Porque a igreja do Novo Testamento aceitava o Antigo Testamento como escritura sagrada. E os documentos que estavam sendo produzidos, ou cartas e tudo mais, foi visto, talvez só no final do meu século, foi visto como um texto que devia ser preservado. Então, a gente tem muitas divergências, às vezes, entre os manuscritos e tal. Então, imagine o seguinte, deixa eu jogar aqui umas... Vou colocar para vocês dividir aqui a tela. Então imagine o seguinte, quer dizer, aqui são os manuscritos do Antigo Testamento. Isso aqui é mais particularmente partes dos rolos do Mar Morto, Nós não temos os documentos originais, temos apenas cópias antigas. Eu acho que assim, a última grande descoberta em termos de manuscritos foram os manuscritos do Mar Morto, que surpreendeu assim, o mundo no sentido de que foram descobertos manuscritos, por exemplo, o rolo inteiro de Isaías, por exemplo, mas olha a condição do manuscrito e olha como que é escrita, manuscrito antigo. Você tem a questão da cópia, você tem a questão do material, você tem a questão dessa dificuldade de discernir a escrita, Então, imagine assim que o autor bíblico tenha escrito, E aí, digamos assim, nesse quadro aqui, a gente vê mais ou menos como se reproduzia um texto. Você tinha lá vamos falar, uma bancada aqui, e você tinha provavelmente alguém ditando, e outros lá copiando. Aqui você tem a possibilidade de fazer várias cópias simultaneamente. Mas imagine, por exemplo, o processo, como um processo longo, demorado, e assim por diante. Então havia todo um processo aí. Bom, e praticamente então logo eles foram registrados e transmitidos, foram também traduzidos. Quer dizer, a partir do momento que você diz assim, peraí, esse documento é importante, vamos preservá-lo. Puxa, isso é importante, então há um cuidado para preservar, mas também nós queremos transmitir, divulgar. Então, por exemplo, só em termos do Antigo Testamento, provavelmente a primeira tradução que nós temos do Antigo Testamento deve ser a Septuaginta, que foi por aí nos anos 300 a.C. Então, os judeus, por exemplo, nesse caso, os judeus que viviam no Egito, não compreendiam a Bíblia hebraica, eles acabaram se distanciando da Bíblia hebraica, e aí foi preciso traduzir a Bíblia para o grego, daí que surge a Septuaginta, Então, uma tradução dos 70. A tradição diz que foi realizada por 70 sábios, Então tem 7 livros que não fazem parte da coleção hebraica. A outra questão é que começa a ver, quando você começa a ter um monte de cópia disso aqui, você começa a ter uma preocupação de padronizar. Peraí, a gente vê tantas diferenças, então é preciso ter um texto.
Então, começam a surgir outras traduções, né? E por cristãos, né? Cóptico, etíope, né? Siríaca, né? E em latim. Então, começou a se disseminar os escritos, mas ao mesmo tempo houve uma preocupação com a padronização, né? Isso acontece também no período latino da igreja, né? Havia tantas versões, né? E o texto começou a se reproduzir no latim, né? Que no quarto século o bispo de Roma nomeia o Jerônimo, né, para fazer uma tradução oficial da escritura, tá? E daí surge a Vulgata, quer dizer, já havia versões, né, em latim, mas surge a Vulgata, né? Bom, e à medida assim que vai se descobrindo novas, né, encontrando novas descobertas e tudo mais, né, no caso de traduções, né, não se mexe mais nos manuscritos, mas as traduções vai se adaptando aí, tá? Bom, isso é um quadro assim bem geral, né? Então, o que acontece? Você tem diversos manuscritos, diversas línguas, e às vezes tem um detalhe ou outro que eles não concordam entre si, né? Então, deixa eu talvez dar aqui um outro exemplo. Então, se a gente pegar um texto bastante conhecido. Bom, você tem textos algumas edições da Bíblia, né? Tem alguns textos em colchetes, né? Indicando que talvez aqueles textos não estão nos melhores manuscritos ou manuscritos mais confiáveis e tudo mais. A questão é o seguinte, que esses textos, eles já têm uma longa tradição, né, na comunidade cristã, que pode ser muito polêmico a gente tirar isso, né? Então, veja aqui então veja aqui, por exemplo, o texto da oração do Senhor no Mateus capítulo 6, versículo 13, né? Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Isso aqui está entre colchetes, tá? E a gente vê que essa aqui é a diferença, né, da oração do Pai Nosso, a oração dominical, por exemplo, entre como os católicos fazem oração e como os protestantes fazem oração. A gente segue essa tradição aqui, né? Os católicos terminam no livra-nos do mal, né? Então, eu estou com um texto grego aqui do lado, né? E aqui tem uma indicação, né? Parece um T aqui, né? E há uma indicação aqui da crítica textual de que há versões, né, que há textos aí que tem essa frase, né? E aí são os testemunhos, tá? Bom, então essa é a crítica textual. Quer dizer, a crítica textual basicamente ela compara os manuscritos, e a pergunta é: qual é o manuscrito que está mais próximo do original, né? E então a gente na exegese examina o nosso texto
para ver se o texto tem alguma questão, né, mais, digamos assim, mais problemática em termos de crítica textual. Basicamente envolve comparar os manuscritos, edições, versões e traduções do texto. Claro, a gente não tem acesso a todos esses manuscritos, a essas edições e versões, né? Mas nós temos acesso às edições críticas, né, que a gente chama de edição crítica do Antigo Testamento e do Novo Testamento, tá? E essas edições críticas têm essas anotações, tá? Então, a ideia é identificar alguma alteração, interpolação, adição ao texto, né? E estabelecer o texto original ou o mais próximo do original, né? Então, basicamente é o seguinte: a gente tomar algumas decisões a partir de critérios, né, que vão permitir a gente saber, bom, qual que é o texto mais próximo do original. Bom, nós temos uma vastidão de variantes, né, de leituras alternativas, tá? E como eu vou mostrar algumas aqui, muitas dessas não tem grandes problemas, você não tem grandes dificuldades, né? Algumas que talvez sejam mais problemáticas, né? Deixa eu ver aqui, eu tenho aqui, eu não sei se eu já mostrei para vocês aqui, essa edição da Bíblia, que chama Bíblia Sacra, né? É a Bíblia publicada pela Sociedade Bíblica Alemã. Esse ele tem o Antigo Testamento e o Novo Testamento num volume só. No caso, acho que é o 27º. Então, o que eu acho interessante dessa Bíblia é o seguinte: ó, se você abrir do lado de cá, tá? Você vai abrir em Gênesis e tal, você vai abrir o Antigo Testamento, certo? Porque o hebraico está indo daqui para cá, tá? Se você abrir do lado de cá, você vai abrir o Novo Testamento grego, Mateus, né? Então, Gênesis está aqui, Mateus está aqui, né? O hebraico daqui para cá, o grego daqui para lá, né? Então, é uma edição. E nessa edição, né, que você tem a crítica aqui embaixo, né? Tanto do Novo Testamento quanto do Antigo Testamento. E então, basicamente, é a Bíblia hebraica, Stuttgartense, e o Novo Testamento grego de Nesso Allen, da 27ª edição, né? Mas eles podem ser adquiridos também separadamente, né? E a Novo Testamento tem também outra versão, edição crítica, é a chamada UBS, né, que é a da United Bible Society, né? Então esse é o material que a gente utiliza para consultar esses manuscritos, edições e tudo mais, né? E exige um pouco de, digamos assim, paciência, né, de tentar entender isso, né? Então eu vou colocar de uma maneira assim bem sucinta aqui, que na verdade na exegese no Novo Testamento, eu não sei se o professor Leonel pede essa análise da crítica, né, no Novo Testamento. Para o Antigo Testamento, eu e o Romualdo pedimos. Para o Antigo Testamento, a gente pede uma análise, mas eu vou mostrar, e eu acabei de postar agora cedo, um guia que eu preparei anos atrás para você usar isso com a Bíblia hebraica, né?
Então aí, a questão é o seguinte: como que a gente vai decidir? E eu vou dar o exemplo daqui a pouco, mas assim, como que a gente vai decidir? Então a gente viu lá lá na oração do Senhor que tem uma frase, né, que não tem muitos manuscritos. Como que a gente vai decidir? Tá? E há critérios, que são os cânones, né, do Antigo Testamento, cânones da crítica textual, né? Então, geralmente você vai encontrar isso nas introduções ao Novo Testamento, né? Então, alguma introdução ao Novo Testamento, né? Um livro, por exemplo, do Antigo do Novo, né? Um livro, por exemplo, que expõe aí de um certo detalhe, né? É esse livro do Archer, né? Ele tem no começo aqui nos capítulos iniciais, né? Inclusive toda a lista, isso para o Antigo Testamento, toda a listagem dos documentos e tudo mais, né? É interessante que esse livro, primeiro capítulo dele, praticamente, ele vai discutir a questão da inspiração do texto, né? E depois ele vai gastar aí praticamente 3 capítulos sobre essa questão textual. O que eu acho interessante desse livro é porque é essa perspectiva que ele coloca. Você pode pensar assim, bom, mas então, se eu estou fazendo uma crítica textual, eu estou admitindo que há erros nos manuscritos, né? E assim por diante. E ele faz algumas observações aqui, né? A respeito disso, né? Mas veja que ele olha isso sempre dentro do conceito da inspiração da Escritura. Quer dizer, na visão dele não há um comprometimento. Bom, quem faz crítica textual é que não acredita na inspiração das Escrituras, tal, não é isso que está em jogo. A questão que está em jogo é o seguinte: você tem vários textos, né? Inclusive no capítulo 4 ele coloca até em termos disso aí, tipos de erro nos manuscritos, tá? Nós estamos falando de erros de cópia, tá? Nós não estamos falando de erro de ensinamento e assim por diante, mas ele admite que há cópias que estão, né, cometeram algum erro. E aí ele vai dizer, né, os vários formas que é fácil a gente perceber que um escriba, né, um copista, tenha escrito lá uma letra errada ou se confundido de alguma maneira, tá? Então, quando nós falamos de crítica textual, nós não estamos negando a inspiração da Escritura. O que nós estamos dizendo é que uma coisa é a gente reconhecer uma inspiração da Escritura, né? O autor bíblico foi inspirado. A outra coisa é como que esse manuscrito foi reproduzido. Você vai dizer, mas então a Bíblia que nós temos hoje não é a mesma Bíblia que o autor bíblico escreveu, sei lá, e tal, não sei o quê. Bom, há um processo muito grande de transmissão. Por outro lado, o que a gente percebe na crítica é que com esse universo de manuscritos e o modo como eram reproduzidos esses manuscritos, é impressionante a concordância que nós temos, né? Então, há concordância nos textos. Não é que cada texto está dizendo uma coisa, não, pelo contrário, nós temos uma sólida tradição, né, de certos textos, embora há questões às vezes pormenores. Muitas das divergências são divergências assim, uma letra, alguma expressão e tudo mais, não são coisas que comprometam o conteúdo, né, do texto.
Então, eu vou dar alguns exemplos aqui, né? Mas como que eu vou saber, então? Se você tem um manuscrito aqui, você tem outro manuscrito aqui, eles não batem. Como que eu vou saber qual que é o original? Então, alguns critérios. Então, a gente fala assim, nós temos alguns critérios externos e critérios internos. Critérios externos é o seguinte: são as coisas que estão baseadas por exemplo, na data do manuscrito, né? no apoio do manuscrito e assim por diante, tá? São os critérios externos. Os manuscritos mais antigos são preferidos. Por quê? Porque supõe-se que quanto mais antigo o manuscrito, mais próximo ele esteja do original, né? Você tem múltiplos textos que atestam a leitura, né? Mas não é só uma questão de contar quantos manuscritos tem isso. Uma época na crítica textual que se falava muito disso, o texto majoritário, que era, quer dizer, a leitura da maioria dos textos, tá? Mas nós não estamos só contando, nós temos 50 manuscritos que dizem isso e tem 15 que diz aquilo. Não, então não é só questão de contar quantos manuscritos, mas também levar em conta a independência desses manuscritos, né? Ou seja, você tem um grupo de textos siríacos, você tem outros gregos, você tem outros latim, quer dizer, você tem uma representação, tá? Coisas geográficas. Mas nós temos alguns critérios internos, que é aí você não olhar para os manuscritos, mas olhar para o texto, examinar o texto, tá? Há alguns critérios que geralmente os críticos observam. A leitura mais difícil é a preferida, tá? Por quê? Porque a tendência, se um copista está lá, se alguém está reproduzindo um texto, ele chega numa expressão que parece que está meio truncada, qual que é a tendência? Ele harmonizar o texto se tornar mais fluente, tá? Então, se a leitura está meio truncada, é mais probabilidade dela ser a original do que, quer dizer, um copista dificilmente faria essa interferência no texto. Você tem um texto claro, vai tornar um texto mais difícil? Não. A tendência é você esclarecer o texto. Então, esse é um critério. Outro critério é a leitura mais breve preferida, ou seja, né, se você tem um texto que alonga, aumenta, né, então a leitura mais breve é preferida. Muitas vezes leva-se em conta o estilo do autor, né? Quer dizer, você pode ter uma leitura mais longa, né? Só que ela está em harmonia com o estilo do autor, por exemplo. E também, especialmente, passagens que não tenham a influência de passagens paralelas, né? Digamos assim, se você percebe que há uma influência de passagens paralelas, é possível que aquilo não seja o original, né? Deixa eu ver aqui mesmo nesse caso da oração. Vou ver se vai ter aqui Lucas 11, né? Ó, Lucas 11. E deixa eu colocar aqui a oração registrada em Lucas é: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Tá? Olha aqui no texto grego, você tem uma marca aqui, ó, que está dizendo Remon ou en tois uranos, tá? Lembra que lá em Mateus estava, ó, essa expressão aqui, ó,
Remon, Rom, Uranus, né? Em Mateus está Pai nosso que está nos céus, né? Pai nosso que está nos céus, certo? Lá em Lucas não tem essa expressão, mas você tem manuscrito que indica isso, tá? Então a pergunta é, mas espera aí, será que foi colocado aqui porque para harmonizar com o de Mateus, né? Mesma coisa você tem aqui, né? Santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Você não tem aqui em Lucas essa expressão, a expressão faça-se a tua vontade, assim na terra como nos céus. Você não tem isso em Lucas, tá? Olha o que você tem lá, o teto rebasileia sum, né? Venha o teu reino, e aí você tem uma nota lá, Keneteto to telemassu, né? Bom, obviamente isso é uma indicação de que houve uma tentativa de harmonizar Lucas com Mateus, né? Então, o mais provável é que esse texto de Lucas, né, do jeito que está aqui, né, seja preferível do que a versão harmonizada com Mateus, né? Então, os manuscritos que têm a oração muito semelhante de Mateus tentaram harmonizar isso aí com o texto de Mateus, tá? Então, isso que significa a não influência das passagens paralelas, tá? Bom, em termos gerais, né, digamos assim, pegando essas questões externas e internas, né, nós temos que pensar nesses critérios: leitura mais difícil, preferível; leitura mais breve, preferível; divergência com o texto paralelo, quer dizer, não uma harmonização; e a leitura que explica as demais, né? Então, você consegue discernir, mas por que houve essa alteração? Porque o autor quis harmonizar, o copista quis harmonizar. Porque isso indica a influência disso ou daquilo, desse ou daquele pensamento, tá? Deixa eu mostrar outros exemplos aqui, pegando aqui, por exemplo, um texto hebraico. Isso aqui eu peguei meio que aleatório, e a gente vai perceber como que muitas dessas indicações aqui, né, são pormenores, tá? Mas deixa eu falar um pouco sobre como que é o Antigo Testamento e como que é o Novo Testamento, porque é um pouco diferente. O que nós temos nessa edição impressa do Antigo Testamento? Basicamente o texto segundo o Códex de Leningrado, que é um manuscrito que está em Leningrado, né? E Códice de Leningrado, ou Leningradense, né? Que é um manuscrito que é baseado no manuscrito antigo do hebraico, mas é do ano 1000, né? Depois de Cristo. Então, até a descoberta dos rolos do Mar Morto, esse era o mais antigo manuscrito hebraico que a gente tinha conhecimento, né? E mesmo nos rolos do Mar Morto, nós não temos a Bíblia toda, né? Temos alguns blocos consideráveis, né? Por exemplo, Isaías e tal, mas não temos o manuscrito todo, o Antigo Testamento todo, tá? Em hebraico. Senhor, mas, sim. Qual que é o nome desse livro aí? O senhor está usando? Esse texto hebraico? É a Bíblia Stuttgartense, que é a Bíblia que é editada pela Sociedade Bíblica Alemã. Tá certo. Tá? Que geralmente é esse texto que a gente
utiliza. Deve ter esse texto no Logos, talvez não com essa edição, com essas anotações, né? No Logos você tem a Bíblia hebraica e você tem vou mostrar aqui, mas e você tem também o aparato crítico, mas eu não sei o pacote que vocês estão usando, o que tem. Então, o que ele vai apresentar na nota? Deixa eu talvez só... Bom, deixa eu mostrar isso aqui, depois eu tenho que mostrar uma outra informação aqui. Então, olha só, aqui é o texto, basicamente é o texto leningradense. Aqui nessas anotações, né, nesse bloco aqui, você vai ter essas anotações a respeito a gente fala das leituras variantes, o que diverge do que está escrito no texto, no texto lá no manuscrito, tá? O que você vai ter? Você vai ter as letrinhas aqui, né, que vão indicar as anotações. Por exemplo, você tem um A aqui, né? Você tem... Então, na Bíblia hebraica, você vai ter as indicações das questões textuais com essas letrinhas. Aí, nessa letrinha, né, você vai recorrer ao versículo, lá no capítulo 6, versículo 1, tá? O que você vai ter? Você vai ter a indicação de um manuscrito, ou uma tradução, nesse caso o símbolo, né? E a gente precisa recorrer aí ao índice, né? Ou à lista de manuscritos. Aqui é o Pentateuco Samaritano. E o que o Pentateuco Samaritano diz? Tá? Ele tem essa expressão aqui. Por exemplo, vamos aqui para esse 13 aqui, ó. Aqui você tem a Septuaginta. A Septuaginta faz essa leitura aqui, tá? E assim por diante. Ó, aqui você tem um samaritano, versões, né, do samaritano. Acrescentam, né? Nita lachem, certo? Tá, e aqui você tem alguns símbolos aqui, deixa eu ver se eu tenho aqui. Aqui eu não tenho, estou vendo aqui. Tá. Bom, a questão, obviamente, é a gente tentar entender, mas o que muda, né? Qual que é a diferença? Por exemplo, aqui no 6.1, qual que é a diferença entre eu ler atá, do jeito que está aqui, e eu ler isso aqui que está aqui, que é o atá, né? Uma diferença muito leve. Esse atá está aqui, né? Porque aqui no 6 começa aqui, não, o 6 começa aqui, ó. Vaiomer Yahvé El Moshe, né? Disse o Senhor a Moisés: Atá, Tirei, Asher, Esele, Farol, né? Agora, está aqui, agora, esse atá significa agora, tu verás o que eu farei ao faraó. O Pentateuco Samaritano, em vez de atá, ele tem uma palavra muito parecida, só que esse atá aqui da nota, né, é tu. Então disse o Senhor Moisés: tu verás. A questão é o seguinte, é que normalmente você não precisa do pronome tu, né, quando você tem um verbo, porque o verbo já está dizendo tu aqui, ó, isso aqui já é a segunda pessoa, né? Normalmente você vai ver que não precisa, né, do pronome quando você tem um verbo, às vezes por uma questão de ênfase, tá? Então, assim, uma variação um pouco pormenor aí, né?
Veja o B. O B você tem o Viad Hazaká. Então Deus está falando para Moisés, olha, você vai ver o que eu vou fazer para Faraó, que Viad Hazaká, pois com mão forte, eu os enviarei. Esse verbo aqui. E com mão forte, e Gareshem Meartso, os tirarei da terra dele, da terra do faraó. Tá? A segunda observação que você tem aqui, ó, é que a Septuaginta, também a siríaca, tem essa expressão aqui, grega, né, kai en braxione ipselo, né, que significa ir com braço erguido. Né? Então aqui fala com mão forte, né? E você tem um outro manuscrito, uma outra língua que diz com braço erguido. Aí você pensa, qual que é o original? Do jeito que está o texto hebraico aqui, você tem lá, ó, você tem uma repetição, ó, essa é a mesma expressão aqui, ó. Então, tu verás o que eu farei ao faraó, pois com mão forte os enviarei, e com mão forte os tirarei da sua terra. Qual que é a leitura que mais explica a outra, né? Você pode pensar assim, peraí, alguém quis evitar isso aqui, mão forte, né? Então vai ver que esse segundo mão forte não é mão forte, é braço estendido, braço levantado, tá? Especialmente porque é uma expressão que também vai ocorrer outras vezes aí, tá? Então, apesar de você ter um apoio aí da Septuaginta e você ter o apoio aqui da siríaca, você pode dizer assim que o texto grego, hebraico aqui é o texto mais, digamos assim, truncado, né? Porque ele é repetitivo, né? Então ficaria mais bonito você ler braço forte, mão forte e braço estendido, braço levantado, né? Então percebe? Aí você, digamos, consegue identificar qual que é vamos dizer, qual leitura melhor explica a outra, né? Será que alguém teria trocado braço estendido por mão forte, já que tem mão forte aqui no texto, né? Então provavelmente mão forte fosse, né, o original, digamos assim, tá? Então é isso que nós estamos tá em jogo. Então presta atenção, na Bíblia hebraica, né, as anotações, elas vão se referir a leituras variantes ao texto hebraico, tá? Eu não tenho aqui, mas algumas anotações, elas não têm um apoio de manuscrito, tá? Mas eu vejo se eu acho. Elas são às vezes sugestões dos editores, tá? Baseado em sei lá que critério que é. Eu coloquei tudo isso aqui na verdade eu não lembrei que eu tinha colocado aqui, né? Então basicamente isso vai dizer pra gente que é o Pentateuco Samaritano, e o Pentateuco Samaritano tem esse pronome em vez do atá, certo? Antes de eu entrar no Novo Testamento, deixa eu mostrar uma outra coisa aqui. Para o guia do Novo Testamento, não, desculpa, do Antigo Testamento,
eu tenho um guia aqui para o aparato da Bíblia Hebraica, eu postei lá na página para vocês, e eu queria só indicar o seguinte, né? O que nós temos na Bíblia Hebraica são as notas textuais, né, que apresentam as leituras alternativas, tá, conforme outros manuscritos, versões, tal e tal, né? TM é texto massorético, né? Então, há de fazer uma decisão de valor dos manuscritos ou representatividade de manuscritos contra o texto massorético, né? Mas convém rever uma introdução do Antigo Testamento. Como eu falei, você vai ver isso aí na introdução do Antigo Testamento. Você tem notas críticas dos editores da Bíblia Hebraica, né? E essas propostas foram incorporadas pelos editores, tá? Então, quando a gente fala notas críticas, são anotações que eles sugerem, provavelmente omite-se, ou provavelmente significa isso e tal, que não estão baseados em um manuscrito em particular, mas em sugestões dos editores, tá? E você tem o querer e o ketiv, né? Que indicam que o texto ele era lido diferentemente do que estava escrito, tá? Isso indica que os massoretas, quando eles pontuaram o texto consonantal, eles fizeram isso conforme era lido o texto. Mas em alguns lugares eles encontraram que o texto consonantal estava diferente. Eles não mexeram no texto consonantal, né? Mas eles pontuaram como se lia, né? Então, por exemplo, a gente encontra muitas vezes Yerushalam, né? Que deveria ser pronunciado Yerushalam, né? Mas na leitura, né, é Yerushalayim, né? Então os massoretas não adicionaram o Yod, certo? Mas eles pontuaram o Yerushalayim. Então você pode ver em alguns textos que você tem duas vogais aqui debaixo do lamet, tá? Outra coisa, também com relação ao texto hebraico, você tem as anotações aditivas, ou seja, são aquelas que acrescentam alguma coisa. Você tem as supressivas, que são as que tiram, né, omite-se e tal. E você tem as alternativas, que são variantes que propõem, né, que a palavra ou frase deve ser substituída, né, por o que está na nota, tá? Bom, eu acho que eu não vou ir passo a passo aqui, mas eu dou um passo a passo aqui de como que você deve fazer essa crítica, tá? E outra coisa que eu coloco aqui é um índice dos termos latinos da Bíblia Hebraica, tá? Então, uma tradução aqui. E depois, lá adiante, eu coloco aqui uma lista de alguns principais sinais, né? E os manuscritos, tá? E depois eu exemplifico aqui com 2 textos, tá? Só que eu não vou, digamos assim, ir no passo a passo aqui, tá? Então isso é a Bíblia Hebraica, tá? Os critérios para o Novo Testamento são basicamente o mesmo. No Novo Testamento a situação é um pouco mais complexa. E deixa eu começar falando sobre o texto impresso. Até o século XVI nós não tínhamos um texto impresso do Novo Testamento, tá? Bom, a imprensa também, né, surgiu nessa época, né? Mas a gente não tinha, digamos assim, um volume que abrangia todo o Novo Testamento, vamos falar assim. Então, no século XVI, na época da Reforma, né, houve uma busca, a gente sabe que
isso não foram os reformadores que incentivaram isso, né? Já havia o espírito da época, né? O Renascimento, né? A Renascença já estava levando as pessoas a voltarem às fontes, né? A fontes, né? Um lema da época. Naturalmente os reformadores também, né? Digamos assim, fizeram parte dessa busca pelos textos antigos, né? Não só textos bíblicos, mas os grandes pensadores da antiguidade, né? Bom, imagina só, então o texto bíblico estava em latim, né? Desde que Jerônimo traduziu ou criou uma versão, né? Uma versão latina, né? Que é a Vulgata, essa se tornou a Bíblia padrão de toda a igreja da Idade Média, né? Então, até a Reforma, basicamente, se lia a Bíblia em latim, né? Teve algumas iniciativas, né, de tradução do texto, né, já com John Wycliffe, John Hus e tal, tá? Mas nós não tínhamos os textos, digamos, os textos mais conhecidos eram latim, não tínhamos textos gregos e hebraicos e tal, né? Aí, o cardeal Ximenes de Toledo queria publicar uma Bíblia poliglota, isto é, uma Bíblia que tivesse várias línguas juntos, né? E que é chamada a Bíblia de Alcaba, ou Complutenses, né? E ela foi publicada, eu não lembro agora, 1517, talvez 1520, tá? Mas ele já tinha preparado para essa edição o texto grego, né? Já tinha sido impresso, mas não estava publicado ainda, mas ele tinha um texto impresso em 1514, né? Bom, Erasmo de Roterdã, e não só Erasmo de Roterdã, mas um editor, né, queria lançar um texto grego antes dessa Bíblia de Alcaba, né? Então, o Erasmo de Roterdã, né, que era um humanista na época, correu atrás do atraso para tentar preparar um manuscrito grego para ser publicado no Novo Testamento. Então ele conseguiu publicar em 1516, ele publicou o primeiro Novo Testamento grego, tá? Mas, né, ele acabou utilizando manuscritos de não boa qualidade, né? Depois houve algumas outras edições, correções desse texto, tá? E então temos que lembrar o seguinte, né? Quer dizer, onde que ele ia encontrar textos gregos, manuscritos gregos, para poder fazer a edição dele, né? Obviamente nas bibliotecas, né? Nas bibliotecas ou nos textos, provavelmente esses textos gregos eram textos que ficavam preservados em alguns mosteiros e tal. Então ele teve que ir correr atrás e buscar esses manuscritos, né? Mas cerca de 100 anos depois, dois irmãos tipógrafos, Elsevier, né, eles fizeram, depois de fazer, depois dessas revisões do texto de Erasmo, eles chegaram a um texto, digamos assim, um consenso. Quando eles apresentam esse texto, eles dizem, bom, aqui nós encontramos então o texto recebido, né, que é o termo latim que eles usaram, textos receptus, tá? E esse texto do Novo Testamento se tornou então a referência, o padrão, tá? Texto receptus, que é baseado nessas edições do Erasmo, tá?
Tá, aí só que com o tempo, né, ou foram se descobrindo novos manuscritos ou encontrados, não é exatamente que descobriram por atividade arqueológica, não, mas foram encontrados outros manuscritos e, obviamente, começou-se a comparação, né, e começou-se a observar que havia uma divergência, né? Se tiver um tempo, alguma hora, procura saber de Tischendorf, né? Tischendorf, ele fez uma contribuição muito interessante. Ele era um petista alemão, né? Mas ele também se dedicou à busca de manuscritos, né, da Bíblia. Então tem uma história muito interessante que o manuscrito hoje completo que nós temos da Bíblia, só que em grego, né, o Antigo Testamento grego, o Novo Testamento, se deve em parte à descoberta dele, né? É uma história bastante interessante. Ele foi visitar o mosteiro de Santa Catarina, no Egito, onde é o Sinai, onde acredita-se, né, que foi onde Moisés recebeu a lei, em um mosteiro, na alta do monte, tá? E ele esteve visitando lá e, meio que acidentalmente, ele descobriu um rolo, manuscritos, né, que no mosteiro eles tinham lá esses manuscritos e eles usavam alguns daqueles manuscritos para o fogo, para a lareira, né? E ele, conversando com o abade, né, numa tarde, no fim do dia e tal, ele viu esses rolos e ele quis olhar, né? E aí ele se deparou com um texto impressionante. Depois, acho que de uns 15 anos ou mais, ele voltou lá e ele encontrou outros manuscritos, né? Então, o manuscrito chamado Sinaíticos, que é o manuscrito mais antigo que nós temos da Bíblia, foi encontrado por ele nesse mosteiro no Sinai, por isso o nome Sinaítico, tá? É uma história bastante interessante, né, de algumas descobertas aí que foram sendo feitas. Bom, mas o que acontece? Em 1888, esses dois estudiosos, Westcott e Hort, né, eles fazem uma composição dos manuscritos mais antigos. Então, presta atenção, a partir daqui, o que nós temos? Nós não temos o seguinte, olha, esse é um manuscrito grego tal, de origem, não sei o quê. Então, as edições críticas, o que elas fizeram? Elas tentaram fazer uma composição baseada em todos esses critérios da crítica, baseado naqueles manuscritos, e eles fizeram, digamos assim, construir um texto a partir dos manuscritos mais antigos, tá? Depois, Nesson, né, e Alan, dois outros estudiosos, começou com Nesson, mas depois Alan deu continuidade, também desenvolveram esse mesmo critério e já várias edições, né? Atualmente está na 28ª edição o Novo Testamento grego de Nesson Alan, né? Então, nas primeiras edições se basearam em Westcott e Hort, no Tischendorf e Weymouth, ou então depois Weymouth por Weiss, né? E a partir de 79, 27ª edição, né, o critério de composição do texto foi as testemunhas acumuladas então, né? Então, as primeiras edições, eles levaram em conta esses três, digamos assim, textos, né? Westcott e Hort, Tischendorf e Weymouth, tá? A partir de 79, eles já fizeram uma coletânea de várias outras testemunhas e tal, né? E como eu falei, a United Bible Society é outro texto crítico. E a partir da terceira edição é o mesmo texto do Nesson Alan, tá?
Bom, por que essa explicação? Por que eu estou dando essa explicação? Para dizer o seguinte, que no grego a questão da crítica textual é um pouco diferente do que nós temos no Antigo Testamento. A gente pode usar os mesmos critérios, não há dúvida e tudo mais. No Antigo Testamento a gente viu o quê? Que você tem uma letrinha e lá embaixo você tem uma anotação da leitura alternativa, do que é acrescentado e tudo mais. No grego, na verdade, o que nós temos? Os editores, tá? Escreveram, por exemplo, eles compuseram esse versículo, e o que eles vão ter? Perceba que tem uns sinaizinhos aqui, né? E esses sinaizinhos indicam, né? Por exemplo, as palavras que estão entre esses dois sinaizinhos, né? Eles têm essas leituras alternativas. Então, eu tenho esse aqui como um T aqui, que aqui é acrescentado tal coisa, né? Então, na verdade, quando havia diferença entre os textos, os editores, eles colocaram no texto aquilo que eles entendiam que era o original, de acordo com todos esses critérios. Só que eles colocaram na nota, né, as evidências, tá? Então, normalmente você vai ter na nota, né, as diferentes alternativas, né? Então, aqui está dizendo que Deus não foi visto por ninguém, né, exceto monogenes theó. Essa expressão monogenes theó é o unigênito de Deus. Tá? Então aqui ele vai falar das alternativas. O monogenes theos, né? O unigênito de Deus, né? Aqui não tem um artigo, tá? Aqui está sem um artigo. Ele é apoiado por esses manuscritos: o Papiro 75, o Aleph, o Vaticanos, né? Os versões do Cânon. Mas tem 33, né? 33, estou em dúvida agora se não é a montagem de manuscrito, deve ser o tipo de manuscrito. E aqui você vai ter algumas evidências dos o que você vai ter nessas edições? Você vai ter manuscritos e você vai ter também os pais da igreja, né? Quando um pai da igreja, né, um dos teólogos, ele citava uma passagem, por exemplo, no Novo Testamento, ele citava lá, né? A gente não sabe se ele citava literalmente, né? Se ele estava citando de um manuscrito que ele tinha acesso, tá? Mas essas citações são levadas em conta também na crítica textual por causa da sua antiguidade, né? Porque por mais que você não tem um manuscrito no Novo Testamento, mas é uma citação de alguém antigo que citou um manuscrito, obviamente, antigo, tá? Bom, aqui você tem uma outra leitura que é o monogenes rio, né? Rios, filho, tá? Ao invés de Deus, né? Você tem rios, né? Unigênito filho, ou filho unigênito, tá? E ele é apoiado por isso. Ou então, e me ho monogenes rio, se não pelo unigênito filho. Tá? E geralmente a última observação que está escrito assim, ó, TXT, texto, é o seguinte: esse texto aqui, ele é apoiado por essas evidências, né? Então esse TXT é quem que apoia essa leitura que está no texto, tá? Então você tem o apoio desses textos aqui, tá? Então veja só, a crítica do Novo Testamento, então ela vai
colocar as alternativas e vai colocar quem são os manuscritos que apoiam o texto, tá? Isso em termos assim, bem gerais, né? Obviamente você vai dizer, mas como que eu vou decidir, como que eu vou saber qual manuscrito que tem mais peso, que não tem e tudo mais? É aí que a gente precisa, digamos assim, dar rever, né, essa questão diz aí, dos critérios, né, e tal. Deixa eu só dar uma paradinha aqui e só uns 3 minutinhos aí e a gente volta e a gente vai dar sequência aqui, tá? Bom, vamos lá, uma paradinha técnica aí. Tá. Então, isso foi, né, em termos gerais, o que a crítica textual faz, né, e o que a gente tem que fazer na exegese, né? Deixa eu citar, então, um outro caso aqui. Então, assim, muitas dessas variantes, dessas diferenças, são diferenças que você vai perceber que não alteram muita coisa o texto. Tá? Uma vez ou outra, você vai perceber que há uma alteração. Deixa eu vou localizar aqui em Marcos capítulo 1. Deixa eu ver aqui, Marcos 1.
Eu estou vendo Marcos 1, mas eu acho que não é aqui que eu vou achar. Mas eu vou, então, ver um texto do Antigo Testamento. Cadê o meu texto aqui? Onde é que eu fui aqui? Então, assim, essa questão da crítica textual, no começo a gente se bate muito, mas é uma coisa bastante interessante para a gente estar atento. Mas esse é uma daquelas coisas que eu falo que nós precisamos desenvolver algumas habilidades, ter um conhecimento para a gente saber utilizar essa ferramenta. Tá? Na exegese, basicamente, a gente está querendo ver se existe algum problema textual significativo, né? Pelo menos quando eu exijo a crítica textual, eu estou mais preocupado em que você examine essas questões, ver se há alguma questão textual mais significativa e como que a gente vai abordar isso aí. Nesse guia que eu coloquei para vocês aí, que eu exemplifico com o Antigo Testamento, a minha questão principal não é tanto os critérios externos, ou seja, você contar quantos manuscritos ou qual o manuscrito mais antigo, mais novo. Para mim, a primeira coisa é você entender o que o texto está dizendo e o que a leitura alternativa está sugerindo, né? E você entender, né, qual que é a coisa que está em jogo, certo? Então, como que a leitura alternativa vai modificar, né? E qual que é a importância disso, né? E então isso que é importante observar na crítica muito mais do que, porque às vezes a gente não vai ter dificuldade de saber, mas como que eu vou medir, né, o valor do manuscrito, né? Tá? Deixa eu ver. Tá. Não, esse aqui, a observação que eu ia fazer não era exatamente textual. Isso aí é mais uma comparação entre o Evangelho de Mateus e Marcos. Deixa eu jogar para vocês aqui. Na verdade, aí já não é uma questão textual, mas olha o texto aqui de Mateus 3,15 no batizado de Jesus, né? Versículo 17. Eis uma voz do céu que dizia: este é o meu filho amado, em quem eu comprazo. E olha como Marcos coloca isso, e acho que Lucas também, né? Versículo 11. Então foi ouvida uma voz dos céus: tu és meu filho amado, em ti me comprazo. Aqui não é uma questão textual, tá bom? Você vê aqui no texto grego, você não tem um problema textual, certo? Deixa eu até ver se lá em Mateus 3,11 você tem um problema textual aqui. Jesus, it is a neve, tal, parari, parará, ano, a Eden, do pneuma, do catamai.
Então, veja que você tem em Mateus, você tem essa questão, né? Nessa frase aqui, não, peraí, vou jogar outra vez aqui. Você tem essa frase aqui, tá? Em Mateus tá, né, Mateus a gente viu tá assim, né? O versículo 17, uma voz dos céus dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, né? E eis que uma fone ekton urano, uma voz do céu dizia: Hutos estin o rio, este é o filho meu amado, né? Você tem uma anotação aqui, né? Cadê? Você tem a anotação aqui, né? Pros autum, a ele, né? Tu és, né? Então Mateus tem em alguns manuscritos de Mateus tem essa leitura alternativa. Aí a gente já pode pensar, bom, está harmonizando com o texto paralelo. Então, provavelmente o texto de Mateus digamos assim, esse texto é o que mais, né, talvez tenha apoio aí, tá? Esse é um detalhezinho, você vai dizer assim, mas qual que é a diferença, né? Este é o meu filho amado, tu és o meu filho amado, né? Talvez a grande diferença que está aqui, no caso de Marcos, é que em Marcos, né? Porque se o Espírito falou para Jesus, tu és meu filho amado, então Jesus ouviu isso do céu, mas não os que estavam ali. Agora, de acordo com Mateus, uma voz do céu dizia: este é o meu filho amado. Então, supostamente, os que estavam ali souberam, né? Ouviram a voz, tá? Então, isso aí dá uma discussão interessante em respeito à interpretação de Mateus e de Marcos. O interessante de Marcos é que a revelação de que Jesus é o Filho de Deus, isso só vai se dar mais adiante, né? Em Marcos, né? Então, enfim, a gente consegue às vezes entender o que está por trás, né, dessa questão. Bom, eu vou mostrar um outro exemplo, que é o Salmo 23, versículo 6, que tem uma questão textual. Nessa expressão, habitarei na casa do Senhor. Tá? Olha no hebraico, tá? Vashavti, Bavet, Yehová. Esse verbo aqui, tá? Esse verbo aqui, ele dá a entender que ele vai dizer a nota lá, ó. Peraí, qual que era a nota? Cima. A nota cima. Nota C aqui, ó. Septuaginta. Cima, diz lá, Kaito Katoikeme Me. E habitarei. E aí ele dá referência lá, conforme o 27:4, né, que você tem Shivti, né, Beit, Adonai, né, e você tem ainda, né, a versão siríaca, tá, com essa expressão aqui no siríaco, corresponde a isso aqui no hebraico, tá. Bom, onde que está o problema? O verbo shuv, retornar, e o verbo yashav, habitar, são muito parecidos, né? Você tem shuv
e você tem Yashav, né? E então, em algumas formas, eles são muito semelhantes. No hebraico, favorece o retornarei à casa do Senhor. A Septuaginta entendeu que esse Shavti vinha não do verbo Shuv, mas do verbo Yashav, né? E por isso traduziu por Katoiken, né? Habitar. Tá? Então você tem uma questão aí também textual. Algumas questões textuais, como eu falei, você tem já uma longa tradição de um texto que aí, depois de solidificado aquele texto, não se tira mais, né? Então, nós temos alguns casos, o finalzinho de Marcos, nós temos aquele lá de 1 João 5, né? Do água, do Espírito, do sangue e tudo mais. São coisas que já estão tão incorporadas nas edições modernas da Bíblia, que por mais que você fale, não, esse texto não está no original, né? A Bíblia NVI muitas vezes vem com essas anotações, né? De acordo com os melhores manuscritos, tá? Ou a Septuaginta diz isso, não sei o quê, tá? Mas, então há outras questões em jogo, que às vezes é a tradição da recepção do texto, tá? Bom, gente, em linhas gerais, essa sim é uma atividade, né, da exegese, né, que é a crítica textual, que é basicamente estabelecer o texto, né? Então a gente quer ser capaz de lidar com isso, mas como eu falo, né, a gente precisa estar atento para as questões que vão ser mais problemáticas daí, né? Professor, Sim. não sei se o senhor vai abordar isso mais para frente, mas eu tive uma dúvida enquanto o senhor estava falando com relação a essas diferenças, né, dos manuscritos aí. O que o senhor acha, por exemplo, em algumas situações que vão acontecer, onde um manuscrito apresenta uma escrita que vai gerar um tipo de interpretação, e o outro manuscrito apresenta uma outra leitura que vai apresentar uma interpretação diferente. Nesse sentido, como a gente lida com essa divergência de interpretação, e o que o senhor acha se, nesse caso, quanto é válido criar algum tipo, não criar, mas adotar algum tipo de postura doutrinária, ou algum tipo de postura mais assim, enfática com relação a aquela palavra, aquela frase, nesses casos? Tá. Então, um dos, digamos assim, um dos critérios da crítica textual é, digamos assim, se você tem uma leitura que ela tende a algum tipo de harmonização, algum tipo de legitimação e tudo mais, né? Às vezes ela deve ser você deve desconfiar um pouco. Nesse sentido, quer dizer, você tem algumas questões que pode influenciar, né, uma interpretação doutrinária, e eu acho que nesse caso o melhor é a gente estabelecer o texto, né, procurar estabelecer o texto, né, com critérios mais objetivos possíveis. E defender o texto naturalmente. Mas digamos assim, deixa eu levantar um exemplo, depois eu posso até disponibilizar para vocês, mas uns anos atrás surgiu uma questão dessa na Comissão Executiva do Supremo Concílio.
um presbitério levantou uma questão sobre a leitura lá de Isaías 52, versículo 14, 15 lá, né? Que a edição da atualizada diz lá, ele causará espanto entre as nações, ou tal. E a NVI, algumas outras edições, a trinitariana, tem lá a expressão, ele aspergirá muitas nações, tá? Então, o presbitério, no caso, estava questionando por que a Igreja Presbiteriana, ela adota o texto da atualizada, né? E nas suas edições, né? Bíblia de Genebra e tudo mais, se o texto da atualizada, nesse versículo, né, desvirtuava, digamos assim, a tradução. E eu achei interessante, até mesmo porque raramente se vê um questionamento desse numa reunião executiva, e eu fui estudar o texto. E a executiva deu uma resposta e eu fiquei até meio decepcionado quando eu ouvi a resposta, né? Porque eu pensei, não, o presbitério não vai ficar contente com isso e eu acho que não responde exatamente o problema, né? E acabei estudando o texto. Enfim, depois o presbitério realmente levantou a questão através do Supremo Conselho. O Supremo Conselho nomeou uma comissão, né? E a comissão, eu fiz parte da comissão Romualdo também, e a comissão chegou a um relatório, eu acho que foi na última reunião do Supremo Conselho, foi dado o relatório e tudo mais. Então, eu publiquei um artigo sobre esse texto, análise desse texto, né? Mas, basicamente, qual que era a questão do presbitério? É que, em vez de você traduzir aspergir e traduzir ele causará espanto, isso aí enfraqueceria digamos assim, a doutrina da igreja e tudo mais, né? Aí eu falo, peraí, algumas questões aí. Uma é, nossa doutrina não está baseada num texto que fragilmente apoiável, tá? Então, se você muda a expressão, pronto, desmonta toda a doutrina da igreja, né? 2, aquele texto nunca é usado, né? Nem pelos reformadores, nem pelos teólogos hoje, como um texto de apoio né, vamos dizer, da aspersão, do batismo de aspersão e assim por diante, né? Então, assim, se a gente vê que a leitura, defende-se essa leitura porque nós cremos assim, bom, aí é uma tentativa de se harmonizar, né, o texto, tá? Então vamos adotar uma Bíblia que diga lá aspersão, porque aí reforça a nossa doutrina. Não, peraí, então aí, né, se o texto nos possibilita essa leitura, aspersão, é uma coisa, tá? Mas se o texto não possibilita, né, então não é porque nossa doutrina é assim que nós vamos, né? Então, agora, o inverso é possível. Bom, o texto está dizendo isso, por causa disso, daquilo, e a gente pode defender aquele texto, né? Mas acho que não o inverso, né? Vamos defender o texto porque é desse jeito que nós vemos isso, está de acordo com a nossa doutrina, né? Então, mas de vez em quando você vê algumas discussões assim, né? Surgem às vezes algumas discussões assim, e é interessante essas discussões, né? Por isso que nessas horas, e aliás, se você for ver lá a confissão de fé, né? O que a confissão de fé diz? Que os textos inspirados é o grego e o hebraico, né? E nas questões, né, disputas na igreja, eles têm que ser tem que se recorrer a eles, né, como um tribunal, né?
Então, o texto, né, grego e hebraico, o texto que vai, digamos assim, dirimir as dúvidas, os problemas e tudo mais, né? Então, enfim. Então, eu acredito que o textual nos capacita para lidar com essas questões, que às vezes são pequenos detalhes, né? Isso muitas vezes não influencia, mas às vezes a gente se depara com uma polêmica que vai ter aí alguma influência, né? Certo? Então, enfim. Vamos lá, Abel, tá aí? O Anderson tá aí, conseguiu aparecer antes? Opa, tô aqui. Olha, e aí? O Abel não tá aí? Não viu o Abel? O André Abel tá aí. tá ali, acho que o senhor dele não tá aparecendo. Ah, tá. Obrigado. Leverson. Tá dando chance. Presente. Ela tá jogando tudo. Daniel. Presente. Danilo. Davi. Eduardo. Erasmo. Felipe. Presente. Guilherme. O Guilherme Oliveira. Hudson. Presente. O Jader. Jefferson tá aí. Presente, Mar. mestre. Presente. Bom. Lucas Cruz. Presente. Lucas Temperley. Tava aí, né? Tá aí, acho que eu vi. Luiz Carlos tá aí. Presente, príncipe. Matheus tá aí. Matheus Almeida. No chat. Ah, tá. Miguel. Presente, professor. Misael tá ali. Presente. Nicolas. Presente. Paulo Caetano. Presente. Renato tá aí. Presente. Rogério. Presente, professor. Thierry tá aí. Professor. João Marques. E Gerson. Presente. Então, deixa eu ver. Danilo tá aí? Davi? E Erasmo, também não vi. Guilherme Oliveira não tá aqui? Não. Não tá. Bom, gente, acho que é isso. E na próxima aula a gente continua nessa questão textual, só que nós vamos trabalhar aí mais vamos dizer, a parte de tradução do texto e tal, né? Então, aí para hoje tem uma leitura, né? Resenha do artigo, na semana que vem também um outro artigo aí
E eu coloquei a leitura alternativa aí para vocês. Bom, aos poucos aí a gente vai ampliando um pouco a nossa habilidade de análise do texto. Essa questão da crítica textual sempre a gente vai depender de referências aí para a gente poder conhecer um pouco mais esses manuscritos, o valor disso, a importância de toda essa discussão, né? Tá ok? Então tá, gente. Encerramos por aqui. Obrigado, reverendo.